Oi, galera, eu sou o E Marcelo aí, galera, eu sou a Saburá. e esse é mais um Candiru Candiru Cast. Cast. Então, gente, falando um pouco mais sobre a questão sócio-histórica, de como se fundamentou, né, a literatura marginal e o que a antecedeu, o que é a literatura engajada, a literatura de denúncia. Agora nós vamos adentrar um pouco dentro da nossa questão, que é aqui o setor, o local, né, a região de Manaus. Então, gente, é como a gente já havia comentado um pouco no episódio anterior, agora nós vamos falar de uma forma mais profunda, que dá uma introduzida no conceito, na questão sócio-histórica que estava rolando na cidade de Manaus, quando começam os escritos marginais aqui, né? E de acordo com o escritor Márcio Souza, em Manaus não é muito diferente, obviamente que há as especificidades. Aqui ele comenta sobre a questão da estrutura do texto, do que vai ser falado no texto, do que vai ser comentado, do que vai ser abordado como temática. Essas questões, assim, que todo texto literário traz, né? As famigeradas alegorias do cotidiano de nossa capital. Reflete criticamente acerca da cidade de Manaus e como sua colonização exploratória fez se refletir na estrutura física da cidade. Espaço esse, segundo Souza, mesmo após o advento da Zona Franca de Manaus, mantém uma distribuição populacional segregadora. Aqui a gente já está falando de um momento de higienização da cidade de Manaus, né, com todas aquelas, eu vou chamar de consequências, sim, da Belle Époque, porque foi algo ruim, apesar da gente ver isso como o momento áureo da nossa cidade de Manaus, foi o momento em que pessoas negras e indígenas mais sofreram, um dos tempos, né, que sofreram em muitos tempos, mas principalmente, né, nessa questão da Belle Époque, com a ideia de ser uma Paris dos trópicos, que a gente sabe que é nada mais, nada menos que uma higienização social que rolou na nossa cidade, uma das. Em razão de uma higienização da classe proletária dos espaços elitistas, seguindo os padrões europeus. A gente está falando realmente ali daquela região do centro, né? Que tem o Palácio da Justiça, o Teatro Amazonas, o próprio Teatro Amazonas. É um ponto, assim, muito elitista, e é uma questão que a galera que trabalha com arte, educação e cultura tá querendo quebrar, tá querendo levar a população para aquele ambiente. Afinal, é de graça para nós, moradores daqui, que nascemos aqui, que somos filhos da terra. E é uma informação que acaba sendo não levada em consideração. Até um tempo não era permitido entrar até de bermuda, né? Que é uma cidade quente. A maioria das pessoas que vai ao centro quer ir com uma roupa confortável. Logicamente que os homens utilizavam uma bermuda, então as mulheres um short, mas era proibido. Aí entraram com questões e aí teve uma briga que ocasionou que hoje, atualmente... Inclusive, era uma ideia de higienizar, né? Inclusive, isso acabou quando um grupo de homens vestiu saias e entraram no teatro porque saia era uma das vestimentas permitidas. E aí houve todo esse protesto e aí conseguiram parar com essa ideia elitista de que só podia entrar no teatro com uma certa vestimenta socialmente no aceita. mínimo um esporte fino, né? O espaço urbano central, construído para a circulação da elite manauara, reverbera até os dias atuais esse processo de higienização social. O Largo de São Sebastião, de frente ao monumental Teatro Amazonas, mantém-se com um perfil provinciano. Aqui, Márcio, né, vai confirmar, detalhar, especificar e concretizar de uma forma melhor o que acabamos de comentar. Em uma tentativa de perpetuação do período áureo da cidade-estado, tal processo retrógrado de organização social também teve seu impacto no campo das letras. Segundo Souza, o livro era considerado um ente raro e difícil de ser encontrado. Abre aspas, o livro circula marginalmente e torna-se um cadáver incômodo nas mãos do autor. O Amazonas nunca contou com uma editora independente e sempre esteve, no caso do livro, submetido à boa vontade dos governantes, até hoje os editores por excelência do Estado. Souza diz isso em 1977. Lógico que atualmente a gente já tem uma produção
que pode ser visivelmente mais apreciada, né, que é do movimento marginal com os zines, são independentes. Os próprios autores que produzem, fazem as suas artes, pedem para amigos fazerem sua arte, mas é uma parada totalmente que a gente pode colocar como artesanal, né? Exato, Feita é ali por manual, né? um trabalho manual e tal, subjetivo, cada um, querendo ou não, tem a sua identidade, afinal não se pode imitar um ao outro, e por aí vai. Ao longo dos episódios, né, trouxemos aqui alguns pesquisadores e escritores. Ficamos muito felizes de poder falar da Pina G. Esta que é uma graduanda da UFAM que pesquisa sobre literatura marginal. Então, fica aqui a indicação, né, que vocês, caso tenham interesse de entender, conhecer todo o movimento marginal, tanto em Manaus quanto no Brasil, que vocês possam ler os artigos da Carolina Pinagê. Pesquisem tudo que ela já escreveu e produziu sobre literatura marginal. Inclusive, como falamos, né, em episódios anteriores, sobre a Heloísa Buarque de Holanda e como ela foi pioneira neste movimento de pesquisa e apresentação de autores marginais. Então, a gente vê aqui a Pinagê como a nossa Buarque de Holanda de Manaus aqui, que apresenta esses escritores e pesquisa muito bem. Então, galera, assim como o Marcelo falou de uma grande pesquisadora que é a Pinagê, também comentamos aqui, trouxemos para vocês o Max Caracol, que é ali do movimento Cirrose, um movimento consolidado de literatura marginal aqui da região, principalmente aqui de Manaus, que tivemos a honra de fazer uma leitura de um de seus textos, Golias, que aí está sendo traduzido para uma revista argentina, que é uma parceria super importante, aí uma visibilidade para o Max, que merece pra caramba, afinal é um dos maiores escritores vivos que temos atualmente. Também falamos do Roger Jefferson Moraes, né? Com a obra dele O Dia em que Carla Assassinou Meu Gato e Outras Crises. Um dos poemas dele a gente leu aqui para vocês, né, aqui nos episódios. Ele também é um professor e ele desenvolve um trabalho lá na Zona Leste de Manaus, que envolve arte, cultura e literatura para os jovens, né? E quem quiser mais apreciar a organização, né? Comentamos também sobre Jazz para Rinocerontes, que é uma coletânea maravilhosa. Uma coletânea. No primeiro episódio a gente também soltou o áudio do Marcos, né, Almeida. Vocês podem procurar ele como Repeiro GF. Ele produz slam, ele é um rapper, ele tem um CD publicado lá no YouTube. É outra referência aqui para vocês que quiserem curtir um pouco sobre esse movimento marginal. Também falamos sobre Jazz para Rinocerontes, que é uma coletânea maravilhosa de poema do nosso mais novo escritor marginal do momento, que é o Paulo Monteiro, que dia desses lançou uma nova obra em forma de zine, que se chama Quando os Búfalos Sentam para Jantar. Essa mania dele de botar animais selvagens em lugares assim muito calmos, eu acho massa o lance do jazz e do búfalo e sentam para jantar, né? Vão logo correr atrás de comprar, viu? Porque já tá acabando, daqui a pouco ele vai embora, porque vira e mexe ele sai da cidade, vai para outro lugar. Então vão logo atrás de comprar. Também acompanhe o canal Literatura da Gente, com a queridérrima escritora Márcia Antonelli, sendo uma grande contribuidora para a literatura produzida em nossa região, e também foi uma puta inspiração para esse podcast, né? Que a gente está finalizando aqui com muita tristeza, eu acho que... Mas a gente fez um bom trabalho. Exato. A gente finaliza essa temporada, né? Esperamos poder ver vocês em breve. E a gente fica por aqui. Esperamos que tenham aproveitado a viagem até aqui. Tchau, galera. Valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima.